Oi, gente, boa noite. Vamos começar a live de hoje com um assunto que vocês adoram e que vocês escolheram, que é para falar sobre ansiedade e TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Deixa eu fixar aqui. Como é que vocês estão? Gente, hoje eu tô com a cara meio cansada, com esse cabelo totalmente horrível. Por quê? Porque hoje eu tive um evento no Exército, que a gente foi pela polícia, um evento muito bom, falando sobre avaliação psicológica em concursos, né? Um assunto que a gente trabalha com isso, é muito bacana. Só que aí o que acontece? Boa noite, Fernanda. A gente trabalha, a gente vai no evento fardado e com o cabelo preso. Aí meu cabelo tá como? Uó. Tá uma coisa, tô doida pra lavar meu cabelo, mas não ia dar tempo, porque eu cheguei tarde, então é o que temos pra hoje. Não pude hoje me preparar muito por conta disso, né? Estava lá nesse evento, que é bem legal. Eu adoro, né, gente? Adoro essas jornadas, essas coisas que a gente vai, se atualiza e vê, né, o que as Forças Armadas estão fazendo em termos de concurso. O que a gente na polícia faz é uma troca muito bacana. Boa noite, Vera. Boa noite, Everton. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui, então, para a gente falar sobre ansiedade e TAG. Vou dar só mais um minutinho. Boa noite, Margarete. Por quê? Porque essa live não fica salva no Instagram, tá, gente? Então, se vocês conhecem alguém que queira falar sobre ansiedade, sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, convidem, mandem por essa setinha aí, né? Tem essa setinha que fica aqui na telinha. Vamos convidar todo mundo para participar, para a gente conversar sobre esse assunto que é tão bacana. Ai, minha filha hoje foi para um passeio do colégio, hoje tive um dia agitado. Por isso eu não pude fazer minha atividade física, gente, não pude nadar, porque eu fui levar minha filha pro colégio hoje, era 6h30 da manhã, porque ela foi para Tiradentes num passeio, só volta sexta-feira à noite. E amanhã não vou poder malhar. Boa noite, Bruno. Amanhã não vou poder malhar de novo, porque eu vou ter que estar 8 horas da manhã lá em Sulacap, que fica a 40 quilômetros da minha casa, ou seja, terei que sair de casa no máximo às 7. Então, não dá tempo. A gente tenta, né, gente? Essa semana, realmente, eu tive aí algumas coisas diferentes de trabalho que acabou mudando os meus horários e acabou atrapalhando a minha rotina de malhação. Isso me faz falta, de verdade, mas fazer o quê? Por uma boa causa. Pelo menos o evento foi bacana hoje, amanhã também no trabalho vai ser legal, então vamos lá, gente. Vamos então. Ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas eu tô aqui dando satisfações variadas da minha vida. Mas para compartilhar. Volta para Irajá porque é mais perto da sua casa. Vou amar, Bruno, Irajá. Velhos tempos de Irajá. Irajá era pela prefeitura, né? Eu pedi exoneração já tem quase 10 anos. Perdeu a oportunidade. Atendia lá, ó, no Clementino Fraga. Atendia, era muita gente. Mas era uma época boa, gostava muito. Eu ia de metrô, não ia nem de carro. Só no final que eu comecei a ir de carro. Mas realmente Irajá é mais perto. Mas ainda assim é longe, tá? Não tive nem... Não facilita tanto assim, não. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar então a falar o que interessa, né? Porque vocês estão aqui que não é para saber da minha vida pessoal, mas pra gente conversar sobre ansiedade e sobre transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Entender um pouco o que é a ansiedade. Eu sempre converso com vocês. A ansiedade, ela não é por si um problema, ao contrário, é uma emoção natural e necessária para nossa proteção e sobrevivência e para nossa organização na vida, né, gente? Quem é muito descansado, que não tem ansiedade nenhuma, chega a dar uma gastura em quem é ansioso como eu. Não tem condição, né? A pessoa que é muito descansada, depois eu vejo, nossa, não dá tempo, né? Quem não conhece alguém assim? Que tem ansiedade zero, né? Não se planeja, não se organiza, de repente vai viajar, deixar tudo para cima da hora, porque, não, vai dar tudo certo, a pessoa muito descansada.
Então, ter uma dose de ansiedade é bom, porque faz a gente se preparar para o evento que a gente vai viver, seja uma viagem, uma reunião de trabalho importante, seja, sei lá, a gente se prepara aí para as coisas da vida, coloca a gente numa prontidão e num estado de atenção maior. Então, a ansiedade, ela é bem-vinda sim em muitos momentos da nossa vida. É uma emoção natural, não tem problema nenhum com ela. Mas, quando que se torna um transtorno? Principalmente o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É quando a gente começa a acionar esse mecanismo de atenção, de prontidão, de ficar ali numa tensão maior, sem nada para acontecer, né? O TAG é um estado de ansiedade que ele é crônico, é diferente de, por exemplo, a pessoa que tem um ataque de pânico, né? Um ataque de pânico é uma crise aguda de ansiedade. A pessoa, de repente, tem um ataque que dispara, que dá aquela adrenalina, taquicardia, começa a suar frio, começa a se tremer, formigamento, suor, não sei o quê. Quando a pessoa entra nesse estado, é uma crise, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, é uma coisa aguda. Ela é muito óbvia, ela é muito clara. O TAG não é tão óbvio e não é tão claro, porque o TAG, tem muitas pessoas que têm até crise de ansiedade com TAG, mas tem gente que não tem. São pessoas que passam a vida num estado de ansiedade ali permanente, mas ela nem se dá conta muitas vezes. Ela acha que ela é assim, ela tem esse jeitinho, mas preocupada mesmo. Quando na verdade é uma coisa disfuncional na vida. A principal característica da pessoa com TAG é uma preocupação constante e infundada. É uma pessoa que está o tempo todo preocupada, sem uma coisa, né? Preocupações que são desproporcionais, preocupações que não têm fundamento ou que elas permanecem, né? Então, o TAG tem essa característica principal, que é esse estado de apreensão e preocupação permanente. Para a gente fazer o diagnóstico, a pessoa tem que ter isso com frequência, tipo vários dias na semana ela se sente dessa forma, e esses sintomas eles têm que estar presentes pelo menos por 6 meses, tipo, há 6 meses eu venho me sentindo dessa forma, e aí a gente consegue fazer o diagnóstico de TAG. O que é interessante, e aí eu vou trazer, isso tudo que eu estou trazendo para vocês é a questão mais teórica, e aí eu vou trazer para vocês alguns relatos práticos, porque eu tenho muitos e já tive muitos pacientes com TAG. São pacientes que relatam o excesso de preocupação, seja preocupação com a saúde, preocupação com os filhos, né? Uma mãe com TAG é aquela mãe que está o tempo todo preocupada, o tempo todo achando que coisas graves e catastróficas podem acontecer, que o filho de repente atrasa 15 minutos voltando do colégio e a mãe já pensa que ele se acidentou, que ele morreu, que ele foi assaltado, que ele sofreu alguma coisa muito grave, né? Costumam ser mães, por exemplo, que se tornam super protetoras porque elas têm sempre esses pensamentos catastróficos, então elas querem proteger os seus filhos. E aí elas se tornam excessivas, obviamente. Normalmente, mães muito ansiosas, filhos muito inseguros, porque ela fica o tempo todo passando a mensagem de um mundo muito perigoso. Então a pessoa com TAG, ela sofre o tempo todo, porque ela está sempre apreensiva, né? Eu já tive casos de pacientes que se preocupavam excessivamente com a própria saúde, né? Que de repente fez um exame e aí ela fica preocupada antes, durante e depois. Tem pacientes que têm TAG que mesmo o resultado do exame sendo bom, a pessoa ainda desconfia. Não, será que é isso mesmo? Eu tô achando que na verdade pode ter um resultado pior lá na frente, o médico vai achar, vai pedir uma outra coisa. Então ela está o tempo todo se assombrando com pensamentos que não têm razão de ser. Então isso gera uma fadiga intensa, né? Pacientes com TAG costumam se sentir muito cansados, muito cansados. Primeiro porque é insuportável, né? Ficar o tempo todo tenso. Então,
Isso gera muita fadiga, gera alterações de sono, né? Tem pacientes que têm bruxismo, por exemplo, que é aquele ranger de dentes noturno. Tem pacientes que ficam com tensionamentos muito nessa região, sentem muitas dores de cabeça, dores de estômago, mal-estar, porque vai pro corpo, né? Uma pessoa que está o tempo todo tensa, né, e sente dor nas costas, ela vai apresentar sintomas físicos com muita frequência. Tem relatos até de pessoas que têm piora de alergias, né, de rinites e sinusites, né, porque altera um pouco o sistema imunológico também. Então, olha a quantidade de prejuízos que o TAG vai trazendo na vida da pessoa e que normalmente a pessoa não se dá conta. Ela acha, isso eu experimento muito com meus pacientes, né, depois que eles estão medicados e em terapia, começam, meu Deus, eu era muito doida, eu não sabia. Ela começa a se dar conta do quanto que o funcionamento dela... Boa noite, Edna. De quanto que o funcionamento dela era adoecido a partir do momento que ela está em tratamento e já não está naquela agonia mais, né? Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de tomar remédio e ficarem muito... lentificadas, não, eu tenho medo disso me prejudicar. Gente, não prejudica, não prejudica. O TAG é muito frequente em pessoas que são muito produtivas, né? Porque a pessoa ela tá sempre muito acelerada, são pessoas que querem dar conta de tudo, que se ocupam demais, então são hiper responsáveis. Então são pessoas que não querem baixar essa produtividade, elas têm um certo medo, né, de repente que a medicação vai interferir nisso, e isso não acontece, tá? Não é dessa forma. A medicação ela baixa um pouco essa aceleração, né, esse desgaste. Oi, Cris, boa noite. Esse desgaste muito intenso consegue ser amenizado. Boa noite, Edna, que bom que você chegou. Consegue ser amenizado com a medicação, ainda bem que temos remédio para isso, a gente tem que parar com essa mania de ter medo de remédio. Uma outra coisa que eu acho muito importante, a gente sempre acha que as questões psicológicas se resolvem sozinhas. Isso é coisa da tua cabeça. Gente, é coisa da cabeça, né? Porque se é psicológico, é da nossa cabeça. O que não quer dizer que são coisas que a gente consegue resolver sozinha, normalmente não consegue. Pacientes com TAG não conseguem resolver o problema sozinhos, de maneira geral. Estou em tratamento e estou bem melhor. Que bom, Eliana. E isso que eu ia falar, o tratamento tem um índice de melhora muito alto, né? O TAG ele responde muito bem a tratamento, tanto de medicação quanto de terapia, que é fundamental, né? Desconstruir crenças, começar a aprender a identificar quando a gente está num estado de ansiedade maior, começar a perceber os sinais para que não entre de novo naquele looping da ansiedade, né? De estar ali alimentando o estado ansioso. Então a terapia ela é fundamental, né? E a gente tem que parar com essa coisa de achar que os problemas psicológicos ou de adoecimento psíquico a gente resolve sozinha, ou até quando a gente fala para o outro, né? Isso passa, né? Isso passa. Gente, não passa, não é assim, né? Se você quebra o braço, você não vai ficar deitado no sofá da tua casa esperando resolver sozinho. Não, ele vai passar, né? Já ele bota aqui o braço, é só ficar paradinho que o braço gruda de novo. Não é assim. A gente vai ao médico, a gente ingessa, a gente opera se for necessário, mas a gente busca um tratamento. E para as questões de saúde mental tem que ser a mesma coisa. A ansiedade, ela responde muito bem à terapia. E a ansiedade não tratada, a tendência é piorar, tá? A tendência é piorar. E as pessoas só costumam buscar atendimento psicológico ou até psiquiátrico para ansiedade quando já está subindo pelas paredes, né? Normalmente quando tem uma crise, né? Ou quando começa a apresentar muitos sintomas físicos que começam a gerar sequelas e tal. E sintomas físicos como o que eu falei, né? A insônia, um sono que não é restaurador. A terapia é a melhor coisa, com certeza, Edna. Terapia é muito bom.
É de verdade, assim, a gente vê mudanças efetivas. É possível, né, a gente mudar. Eu estava até hoje no congresso que eu falei, né, de avaliação psicológica, e uma coisa que eu achei interessante que eles falaram lá, a gente classicamente acredita que personalidade não muda, que é uma coisa mais estável ao longo da vida. O que os estudos mais atuais estão mostrando é que é possível sim mudar a personalidade. Eu achei isso incrível, eu quero até dar uma pesquisada maior sobre isso. É óbvio que alguns comportamentos e atitudes a gente muda, isso a gente já sabe, né? Tanto que a terapia foca muito nessas mudanças. Mas eles falam em mudança de personalidade, que a gente na faculdade de psicologia aprende, né? Os estudos mostravam, né? Se acreditava que era uma coisa mais estável ao longo da vida. Então, se é possível mudar até mesmo a personalidade, que é uma coisa mais estável, mais enraizada, imagine comportamentos, atitudes e pensamentos disfuncionais. Isso a gente muda mesmo com a terapia. E não demora, tá, gente? Não é uma coisa que você, nossa, estou há 1 ano na terapia e não tem resultado. Tá errado. Já tem que ter algum resultado, né? Normalmente, muito antes disso, a pessoa já começa a apresentar resultados. Então, isso também é interessante da gente observar, né? Se você está em atendimento, você já faz um acompanhamento e não vem percebendo mudanças e tudo mais, tem que rever. Né, tem que rever a tua própria posição, às vezes, né, dentro da terapia. Eu tenho uma paciente que ela fala uma frase que eu acho maravilhosa, que ela sempre fala: eu vejo a terapia todos os dias na minha vida. Isso é muito legal. O que ela faz? Ela carrega todas aquelas reflexões que a gente faz, que a gente se encontra 1 hora por semana. Né? Então, o que o paciente faz todos os outros dias é que vai ser determinante. É claro que naquela 1 hora, né, não vai ser... se a pessoa não quiser, não vai funcionar, né? A gente tem 1 hora, mas é 1 hora que a gente desperta, starta processos internos bem interessantes, mas que depende da pessoa carregar aquilo para a vida dela e começar a ver e a identificar nela mesma mudanças e até comportamentos. Fala, nossa, essa semana eu percebi um comportamento assim assado. Isso é muito, muito interessante. E a ansiedade, principalmente o TAG, leva a muita reflexão. Quando a pessoa começa a perceber que vários dos comportamentos dela não é porque é o jeitinho dela, mas sim porque era um estado ansioso que ela vivia permanentemente, é muito interessante. A minha psi diz que a terapia começa quando a sessão acaba. É por aí, é por aí, Bru. É por aí mesmo. É isso, né? A terapia ela se faz diariamente. Não vai ser só naquela... Gente, é igual nutrição, né? Eu sempre falo, você vai na nutricionista, ela vai te passar uma dieta incrível. Se você não fizer a dieta, não adianta. Ela pode te passar uma dieta brilhante, extremamente balanceada e perfeita. Se você não executar aquilo diariamente, não vai funcionar. Né? Só ir na nutricionista não vai te emagrecer. Entende? É a mesma coisa com a terapia. Né? Você vai, a psicóloga starta várias reflexões, né? A partir da tua fala, começa a rever funcionamentos, ressignificar coisas. Se você não levar isso para a tua vida, não adianta, né? Terapia é vida, é mesmo. Eu acho muito, muito, muito bom. Boa noite, Lia. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Começar a entender que o TAG tem todos esses sintomas e são coisas que vão impactar muito a nossa vida e a nossa saúde, as nossas relações, né? O paciente com TAG, ele pode ter problemas muito sérios na relação amorosa, por exemplo, porque é uma pessoa que é muito controladora. As pessoas com TAG, elas tendem a ser controladoras. Por quê? Porque ela é muito preocupada. Então, ela quer saber, ela quer mapear tudo que está acontecendo. Onde é que você está? Que horas você chega? E, às vezes, não é porque tem ciúme, porque acha que está traindo. Não, é porque a pessoa fica tensa. Ela quer saber onde você está. Ela quer te controlar. Ela quer ter a situação para isso amenizar a ansiedade dela. Então, se você identifica isso, isso vai impactar as tuas relações. Inclusive, tem pacientes que preferem nem se relacionar, porque o próprio relacionamento vira gatilho de ansiedade. Ah, não, quando eu tô me relacionando, isso já me faz ficar ali, querer controlar, eu fico tensa, fico preocupada. Mais uma coisa para eu me preocupar.
e aí ela prefere nem se relacionar. É claro, gente, que isso não é legal a longo prazo, né? Se tem momentos da vida que ok, né? Você tá no momento ali, é muito demandada por algumas coisas e relacionamento realmente exige, né? Exige um cuidado, exige um investimento de tempo, um investimento emocional, afetivo e etc. Mas a gente não pode estender isso ao longo da vida, porque o relacionamento é fonte de cansaço. Por que é cansaço? Porque a pessoa que sofre com TAG, que é muito ansiosa, ela tá sempre muito preocupada. Aí de repente está na relação, mas tá tão bom para ser verdade. Aí ela já fica antecipando, ela tá vivendo um momento maravilhoso e ela não consegue ficar feliz, porque ela tem medo que aquele momento maravilhoso acabe. Então ela vive ansiosa, vive preocupada e isso vai impactar a sua relação, né? Então eu acho que esses sintomas todos são interessantes para vocês observarem, né? Essa questão do controle, de querer ter situações e pessoas sob controle, para você se sentir mais em paz, mais tranquilo, seja com filho, com mãe, né? Tem gente que faz isso com mãe, com pai. Eu tenho pacientes que fazem isso com mãe, com pai, né? Que querem monitorar o tempo todo, porque tem uma preocupação excessiva, tá sempre assombrado com pensamentos catastróficos, trágicos, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E aí tem pessoas que acham que é um sexto sentido, né? Não, alguma coisa vai acontecer, eu tô sentindo, né? Isso é uma coisa de mãe, é um sexto sentido. Não, não é. A pessoa sempre tem aquele pensamento e eventualmente ele se confirma, porque coisas acontecem na vida de todos nós. E aí no dia que acontece, confirma o seu temor. Ah, é isso mesmo, eu sabia, eu tinha certeza que alguma coisa estava acontecendo. Né? Quando na verdade é porque você é o tempo todo assombrado. Davi, sim, acho isso. Pois é. Né? A gente tende a achar isso, né? Que, não, eu tenho uma intuição que tá me falando. Não é a intuição que tá te falando, é tua ansiedade que tá te orientando muito mal, inclusive, né? É claro, como eu falei, de vez em quando a gente acerta, porque coisas acontecem na vida de todos nós. Então, de vez em quando vai se confirmar. E aí, uma vez que se confirme, você já confirma tudo, né? Não, então é isso mesmo. Isso confirmou, então, que realmente eu tenho que ouvir a minha intuição, porque pode ser que realmente esteja acontecendo alguma coisa. Então, acho que a gente precisa ficar atento a isso, entender, né, que viver com ansiedade, né, a gente é muito funcional. Inclusive, a pessoa ansiosa, ela pode ser muito funcional no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, porque tem pessoas que são ansiosas que não aguentam esperar que alguém faça, ela vai lá e faz, né? Ela tá, sei lá, no ambiente de casa, então ela é aquela pessoa que toma iniciativa, ela é muito produtiva, né? A ansiedade, ela tem dois comportamentos muito típicos, né? As pessoas com, principalmente com TAG, ou elas são super produtivas e estão fazendo tudo ao mesmo tempo, ou paralisa total, não consegue fazer nada, a mente fica né? Aquele pensamento acelerado, aquela chuva de ideias, mas a pessoa não consegue fazer nada. É uma procrastinação excessiva. Então são normalmente dois extremos, ou trava e não consegue fazer nada, ou quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer dar conta disso, dar conta daquilo. É aquela pessoa que, sei lá, vai fazer o almoço, aí no meio do que tá fazendo, putz, esqueci de botar roupa no varal. Aí larga o almoço, vai pendurar a roupa no varal. Aí tá pendurando a roupa no varal, putz, esqueci de fazer o suco do almoço. E aí larga metade da roupa sem pendurar e vai fazer. É uma pessoa que vai, muitas vezes vai quicando, né? Porque começa a fazer uma coisa já antecipando a outra que ela precisa fazer e acaba não finalizando as próprias atividades, né? Eu brinco que a pessoa muito ansiosa tem muita iniciativa e pouca acabativa. Ela inicia e não consegue acabar, muitas vezes. Boa noite, Ivonete. Como podemos lidar com isso? Então, Davi, tem várias formas. Primeira coisa é identificar, que parece uma coisa comum e fácil, mas não é. Eu acho que uma das maiores dificuldades é a gente conseguir identificar os sintomas de TAG na vida. Porque, como eu falei, o TAG, ele é uma coisa crônica. A gente não percebe, muitas vezes, essas... Porque o pânico, por exemplo, não tem como você não perceber. A pessoa que tem um ataque de pânico é uma coisa muito intensa, muito evidente, muito desesperadora e ela provavelmente vai imediatamente procurar um médico e dali, né, provavelmente vai ser orientada a procurar ajuda para saúde mental.
fico muito ansioso e às vezes fico pensar em tudo. Então, provavelmente você pode ter TAG. Se você observar que você fica a maior parte do tempo preocupado, né, com receio de que alguma coisa grave pode estar acontecendo, se você sente uma tensão excessiva, se você sente um cansaço, e se isso é presente na tua vida há no mínimo 6 meses, né, não é uma situação pontual que você está vivendo por uma condição ali transitória, é uma coisa que te acompanha, aí fazer terapia é o melhor caminho. Precisa fazer, gente, não melhora sozinho. Boa noite, tenho TAG há 6 anos, muito sofrimento com psiquiatria e terapia, agora tô melhor. Que bom, Rosimari. É isso, né? Só o tratamento traz a melhora. A gente dificilmente melhora sozinho. A gente pode tomar algumas atitudes que ajudam, né? Por exemplo, os hábitos saudáveis, que eu sempre falo para vocês. Gente, manter o tripé de hábitos saudáveis é o básico que funciona. Atividade física, alimentação adequada e sono, noites de sono. Isso é fundamental para a nossa saúde física e mental. A gente fala, é o básico. As pessoas querem assim, qual é o milagre? É igual emagrecer. O que eu faço para emagrecer? Corta doce, corta excesso de industrializado e processado, se alimenta de comida de verdade, né? Legumes, frutas e verduras e carnes. Aí você pensa, não é possível. É possível, é o básico que funciona. O que estraga a dieta é o doce, é o processado, é os enlatados, é aquilo que os industrializados em excesso. Então, é a mesma coisa quando a gente fala, que maneiras, que hábitos que eu posso mudar na minha vida para melhorar a minha ansiedade. Praticar atividade física, por exemplo, é fundamental. Qualquer estudo científico que você vá buscar vai falar sobre isso. Por quê? Porque a atividade física, principalmente aeróbica, ela vai liberar, né, vai fazer a gente liberar os hormônios do bem, né? Que é serotonina, dopamina, endorfina. Ele vai regular esses hormônios que vai trazer uma sensação de bem-estar e vai diminuir a ansiedade. Então, às vezes tenho falta de sono. Sim, Davi, porque a ansiedade causa isso. Eu acho que a primeira coisa que você pode tentar fazer é regular os hábitos na tua vida. Estabelecer uma rotina, né? A gente tem que ter uma rotina. A rotina ela é estruturante na vida. A gente precisa de rotina. Tanto que com criança, né? A gente mantém aquela rotina porque isso faz a criança se organizar na vida. Então tenha uma rotina. Faça atividade física regularmente, faça atividade física. Cuida da tua alimentação, evita alimentos que sejam com excesso de cafeína, como mate, que aqui no Rio a gente toma demais, né? Ou no Sul, que também se toma muito lá, no negócio de chimarrão. Evitar excesso de café, de cafeína, de Coca-Cola, excesso de açúcar, isso tudo é excitante, isso aí não é legal. Então você precisa ter esses cuidados de uma alimentação saudável. E a outra é dormir bem. A falta de sono é você tentar entender por quê, né? E é tentar regular o sono. O sono ele é fundamental para nossa restauração física e mental. Não tem jeito, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Eu entendo que a ansiedade ela impacta no sono. Mas você pratica atividade física? Você cuida da sua alimentação? Você observa uma rotina? A tua rotina é saudável? De repente teve a falta de sono pode ser num dia de véspera de alguma coisa importante. Sei lá, eu tenho Enem amanhã. Quem é que vai dormir bem à noite? Ninguém. Né? Então a gente tem que observar se essa falta de sono ela é relacionada a algum evento que é relevante ou se é uma rotina. Não, eu tenho um sono ruim porque com a ansiedade eu não consigo relaxar para dormir. E aí, se for isso, você precisa começar a ver desculpem, coisas de higiene do sono. Higiene do sono é reduzir o uso de tela, no mínimo 1 hora antes de dormir. Você praticar um ritual de desaceleração próximo da hora de dormir. De preferência, começar a praticar meditação. Isso aí tem comprovação científica. Faça meditação.
antes de dormir, de manhã, isso desacelera os pensamentos e deixa a gente mais relaxado para dormir. Porque às vezes a gente está numa aceleração, deita na cama e a cabeça começa. Não posso esquecer que amanhã eu tenho que marcar o cara do gás aqui em casa. Ai, eu não posso esquecer que amanhã eu tenho não sei o que lá. E será que eu vou perder a hora? Aí começa aquele monte de pensamento aleatório que vai impactar no teu relaxamento naturalmente. Deixa eu só voltar aqui. Bruno. Eu demorei meses para ser diagnosticado com TAG. Era um medo e uma preocupação excessiva diária e com tudo. Até uma simples saída era um enorme incômodo de medo. Hoje não tenho mais TAG. Saio sem medo na rua. Maravilhoso, Bruno, seu depoimento. E é isso, a questão do medo é muito importante no TAG. Né? A pessoa tem muito medo. A menopausa pode piorar a TAG? Pode, Rosemary, pode sim. A menopausa, ela mexe com os hormônios têm relação direta no nosso humor e na nossa ansiedade, nossa sensação, no nosso ânimo. Então, pode sim. Então, é importante acompanhar. Por isso que um bom psiquiatra, sempre que vai avaliar um paciente, ele pede exames, né? Exames hormonais. Às vezes a pessoa, sei lá, acha que está deprimida, homem, por exemplo, né? E acha que está muito deprimido, né? Vai fazer um exame hormonal, vê que a testosterona está lá no pé. E aí, provavelmente, a depressão é um sintoma dessa testosterona muito baixa. Então, ele precisa regular isso. E a menopausa, ela mexe com os nossos hormônios e sim, vai impactar sim, pode piorar. Então, mas tratando direitinho, fazendo acompanhamento médico, né, vai te ajudar bastante. E principalmente mantendo os tais hábitos saudáveis, que é o clichê, né? Eu sei que é clichê demais. Eu mostro aqui para vocês o quanto que é importante a rotina de atividade física, né? Eu pratico na minha vida, né? Vocês já sabem, que me acompanha aqui mais tempo sabe que eu já sofri bastante com ansiedade, né? Eu tive que tratar a ansiedade há 10 anos atrás, assim, eu entrei numas crises muito intensas de ansiedade, tive que tratar na época com medicação também. Então, sim, a ansiedade tem cura, né? Os transtornos de ansiedade têm cura se a gente entender que a cura é a remissão total dos sintomas. Sim, isso sim. Tem cura no sentido de que eu nunca mais vou ter ansiedade? Gente, não, isso é impossível, né? Mas é possível que a gente faça a remissão total dos sintomas. Eu sou a prova viva disso, né? Já tive lá no passado, né? Porque eu sou uma pessoa naturalmente mais ansiosa. E aí, quando a gente vai ver, tem questões que são biológicas, genéticas, tem ambientes que são mais ansiogênicos. No meu caso, eu acho que eu tenho uma predisposição genética, porque na minha família todo mundo tem ansiedade. Eu tenho irmãs que já tiveram que se tratar de ansiedade, então eu tenho um sobrinho, enfim, né? É um inferninho isso. A gente tem essas questões da ansiedade na minha família muito presentes. E eu lembro, olha que coisa engraçada, eu vou falar isso para vocês porque eu acho que é importante até para vocês começarem a olhar um pouquinho para a história. Eu sempre fui ansiosa. Eu era uma criança ansiosa. Eu tinha pesadelos, muitos pesadelos. Eu já tinha um sono atormentado desde que eu era criança, né? Pesadelos é sempre um medo. Eu tinha muito medo quando eu era criança. Até hoje eu não sou uma pessoa de muita coragem, eu acho. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu não tenho essa coisa de, eu quero me jogar, eu quero voar de balão, não quero nada disso. Eu quero a vida normal, não preciso dessa adrenalina. Então, assim, eu era uma criança extremamente medrosa. Eu era uma criança tímida, né? Então eu já tinha ali sintomas ansiosos. Eu tinha um pouco de ansiedade social quando era criança, tinha vergonha de chegar nos ambientes. Eu não conseguia vai lá na padaria e compra não sei o que lá. Eu tinha vergonha, eu não queria ir. Então, assim, eu já tinha sintomas de ansiedade desde novinha. E é possível que vocês que tenham TAG, se fizer esse histórico, vão conseguir lembrar também de situações no passado, porque normalmente a gente já vem lidando com a ansiedade ao longo da vida. E tem momentos da vida que o TAG costuma, isso tem estudos que mostram, né? Fases da vida que a TAG aumenta, que é entre 20 e 25 anos e entre 30 e 40, que curiosamente foi quando eu tive as minhas crises. Foi há 10 anos atrás, eu tenho 44, ou seja, eu tinha 34 anos. Então é bem a fase que é tipicamente uma fase de piora do quadro. Provavelmente, pelas demandas, né, da vida,
No meu caso, de uma sobrecarga muito grande, com 2 filhas pequenas, na época com 2 empregos mais o consultório. Então eu fiquei muito, muito sobrecarregada sem perceber, porque eu achava que estava dando conta, achava, até o dia que eu tive uma crise muito braba, né? Eu achei que fosse morrer, que eu estava infartando. Então, o Instagram que eu abri aqui, né, há 3 anos e trazendo muitos assuntos, porque obviamente eu fui estudar mais ainda sobre essas questões e entendo muito sobre isso, porque além do estudo todo que eu venho fazendo ao longo dos anos, eu tive a experiência própria. Então eu entendo exatamente o que vocês falam de crises e mal-estar causado pela ansiedade, porque eu já vivi na pele. E é possível, sim, a gente viver uma vida completamente normal. Hoje eu posso afirmar, não só hoje, né, de muitos anos pra cá, eu posso afirmar que eu não tenho mais episódios de ansiedade. Mas o que não quer dizer que eu não me sinta mais ansiosa do que a média. Eu acho que sim, mas eu já identifico, né? Não é uma coisa que me adoece. Eu sou uma pessoa que eu já sei algumas coisas. Por isso que o autoconhecimento, obviamente, fazia terapia, fiz na época, faço agora. É aquilo, eu me conheço, eu sei que se eu fizer assim o assado, isso não vai ser legal. Eu me conheço. Essa é aquela frase que é salvadora na vida. A gente se conhece e evita situações que vão desencadear algum adoecimento da gente. A gente começa a mapear mais facilmente. Por exemplo, eu me conheço, eu sei que eu tenho uma tendência à superprodutividade. Eu sei que eu tenho uma tendência a me sobrecarregar, principalmente com o trabalho, porque é uma paixão para mim e eu acabo me entregando demais. E isso, naturalmente, chega em períodos da minha vida que me deixa num nível de estresse altíssimo. Como que eu percebo isso? Eu começo a ter insônia. Para mim é um sintoma bastante de alerta. Você começa a perceber que, por exemplo, eu deito na cama, a minha insônia não é não conseguir dormir, eu durmo, aí no meio da noite eu acordo e perco sono, fico mais agitada. Então isso para mim já é um sinal de não tá legal, hora de desacelerar. E isso, cada pessoa vai ter o seu processo e cada pessoa vai começar a identificar sinais ansiosos antes que a corda estoure, né? A gente não precisa esticar até arrebentar. A gente, a partir desse processo de terapia e de autoconhecimento, a gente começa a se mapear, a se entender melhor, a perceber quais são os movimentos, né? O que pode estar levando a gente a um estado de adoecimento. A gente começa a perceber situações que vão levando a gente. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele começou a identificar que aquela cervejinha que ele tomava para relaxar, na verdade, dava um efeito rebote nele. Toda vez que ele bebia, no dia seguinte ele ficava mal, de ansiedade. Acordava com taquicardia. Então, assim, são coisas que a gente passa a perceber a partir da nossa vivência e da nossa própria terapia. Bruno, pessoas com TAG podem ser mais agressivas? Podem se tornar mais agressivas? Pode, Bruno. Por quê? Porque o TAG pode dar uma irritabilidade muito grande, né? Quando você tá com a ansiedade acima ali do normal, pode ficar muito irritada, né? A pessoa pode ficar mais irritada, aí você fica mais reativa, né? Você tá ali muito irritada, porque você tá tenso, a tensão gera uma irritabilidade, né? Você fica ali o tempo todo tenso, daqui a pouco, caramba, eu tô te esperando, eu te liguei, você não me respondeu, né? Então, assim, é uma irritabilidade e a pessoa fica muito reativa e muito cobradora, muito agressiva em alguns casos. Soares, acordar sufocada, isso também é horrível, sensação que está morrendo, é horrível, né? Já tive isso, de acordar no meio da noite com o coração assim, parecia que estava engolindo, o coração vindo aqui assim, eu falei, meu Deus, né, eu tô tendo um troço, é horrível, mas isso assim, já é uma fase onde a ansiedade está bem descontrolada, então se você está vivendo isso com alguma frequência, já passou da hora de você buscar ajuda. Gente, vamos, eu falo pra vocês, não vamos acreditar no efeito lagartixa. A lagartixa, você corta o rabinho, ele sozinho vai voltar a crescer. A gente não vai sozinho resolver nada, né? Quando a gente começa a identificar esses sintomas que eu tô trazendo pra vocês, de TAG, começa a perceber os impactos na vida, uma irritabilidade excessiva, excesso de cobrança. Uma outra coisa que é um sintoma bastante comum, que eu cheguei a ter e que eu tenho pacientes que têm,
um excesso de sensibilidade, uma vontade de chorar por qualquer motivo. Né? Você do nada, a frase típica do paciente, do nada, porque nunca é do nada, dá vontade de chorar. Né? Qualquer coisa te tira daquele frágil equilíbrio. Né? Porque você está ali muito sensível, né? Muito à flor da pele. E essa sensibilidade pode te levar a uma irritabilidade, a chorar com facilidade, né? A se descontrolar. Né? Até às vezes chora porque tá cansada, às vezes chora porque, sei lá, não conseguiu resolver alguma coisa. Então, essa sensibilidade excessiva também tem que ser levada em conta. Não vai achar que é o jeitinho dela, não, né? Não necessariamente é o jeitinho dela. Às vezes ela só está muito sobrecarregada, muito esgotada emocionalmente pela ansiedade, porque ela gera um esgotamento e a ansiedade não tratada pode acabar levando à depressão. Porque a pessoa é o tempo todo, pensa, né? A pessoa é o tempo todo bombardeada por ela mesma, pelos pensamentos negativos que ela tem. Ela vai se sentindo incapaz de enfrentar aquelas coisas todas, né? Porque a pessoa ansiosa, ela começa a entrar num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, achar que ela não vai dar conta, né? Tipo, eu não vou. É esse medo que vai te consumindo, essa sensação de incapacidade de lidar com a vida. E isso vai te tomando de um jeito que você pode entrar num quadro depressivo. Né? Você pode achar que... Né? E a depressão, como eu já falei com vocês, não é só a tristeza. A depressão é um esvaziamento, né? A gente começa a achar que, sei lá, que as coisas não têm muito sentido. Você vai perdendo prazer nas coisas que você tinha antes. Então ela vai tomando uma proporção muito grande. A ansiedade é muito difícil. É sim, mas a ansiedade responde muito bem a tratamento. E isso eu acho muito animador. Né? Responde melhor do que a depressão. Eu acho, pela minha experiência na prática, responde muito melhor. Até a medicação, eu acho que a ansiedade ela responde mais rápido do que a depressão. Né? Eu acho mais difícil tratar a depressão do que a ansiedade. Porque a ansiedade, a pessoa já tem naturalmente esse desejo de melhorar, de se livrar daqueles sintomas. Na depressão, a pessoa já não acredita mais, né? Então fica mais difícil, o trabalho é mais penoso um pouquinho. Por isso que eu falo, não desistam, né? Procurem atendimento, não deixem para depois, né? Não fica achando que, isso é coisa da minha cabeça, vai passar... Né? Não é porque é coisa da nossa cabeça que não tenha importância. É como os sintomas de ansiedade, né? A pessoa que tem uma crise de ansiedade, de repente ela tem aquele monte de sintoma físico, aí vai no médico, o médico fala, não, você não tem nada, é só ansiedade. Gente, os sintomas são reais. O que não tem é uma causa orgânica. A gente tem causas emocionais, psíquicas, que disparam toda essa reação no corpo. Mas o sintoma, ele é real, ele não é fantasiado, ele não é mentiroso. A gente tem uma tendência, quando a gente fala que é psicológico, como se a pessoa estivesse criando aquilo voluntariamente. Você tá de preguiça, você tá de má vontade, ou então é só pensar em outra coisa. Gente, não dá, né? É uma impossibilidade. Né? A ansiedade, ela pode chegar num ponto... Não adianta eu falar pra você, mas você não precisa pensar isso. Óbvio que não precisa, mas a gente pensa, né? Do tipo, mas você precisa dormir bem, mas se a ansiedade estiver muito acelerada, eu não consigo. Então eu tenho que usar de estratégias para conseguir contornar a situação. E se não for possível contornar com tudo que eu já falei aqui, dos hábitos saudáveis, meditação, atividade física, controle de alimentação, sono regular e etc. Fazer higiene do sono, diminuir estímulos. A gente tem uma série de mecanismos e estratégias que a gente vai usando e que para cada pessoa uma coisa vai funcionar. A meditação para mim, por exemplo, é maravilhoso. Me dá um bem-estar que vocês não fazem ideia. Então, fazer atividade física para mim é fundamental. É uma coisa que é assim... que vai norteando a minha vida, assim, é uma coisa que é fundamental para mim. E tantas outras, né? O sono, né? Eu preciso dormir no mínimo 8 horas. Eu não tenho isso de, eu vou dormir 6 horinhas e acordo ótima. Não, se eu dormir 6 horinhas eu vou estar um bagaço. Eu preciso dormir no mínimo 8 horas, né? É o tempo de sono que eu preciso.
Tem alguns suplementos que ajudam na ansiedade. Existem estudos que mostram o dimalato de magnésio, o tripofano, né? Ih, gente, esqueci agora, acho que é tripofano, não sei exatamente agora. Tem o magnésio, triptofano, esqueci, me deu um branco agora no nome certo. Mas depois vocês podem até pesquisar na internet, que vão ter alguns aí que contribuem. A melatonina ajuda no sono, por exemplo, para quem dorme mal. São suplementos, não são medicações, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Delminha. Tenho medo demais da perca quando alguém próximo a mim adoece. Passo muito mal e tenho crise. Pois é, Delminha, isso é o típico pensamento infernal da ansiedade. Né? A gente tem medo que a pessoa morra quando ela está gripada, né? A gente é inundado por aqueles pensamentos catastróficos, isso é um horror, né? É um sinal claro de que tua ansiedade está sem controle. Parabéns, a mais pura verdade sobre a ansiedade, só quem passa que sabe. Verdade, Soares. Fernanda, quem tem TAG pode desencadear até o toque também? Pode, Fernanda. Toque também é um transtorno de ansiedade. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. E o TAG também é um transtorno de ansiedade. Pode ser que tenha sintoma de toque também. Né? O toque é muito caracterizado por sintoma. Eu fiz uma live sobre isso, acho que foi semana passada. Depois dá uma olhadinha no YouTube. Mas o toque, além das compulsões, né, que são os atos, por exemplo, de conferência, rituais de limpeza, tem rituais de tudo, né, de toque. Mas o que eu acho que mais massacra o paciente com toque são os pensamentos obsessivos, que são esses pensamentos negativos, intrusivos, eles entram na nossa mente sem que a gente queira e que são pensamentos absurdos muitas vezes. Associações mentais absurdas, do tipo, se eu não der 3 pulinhos na porta antes de sair de casa, alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Né? Se eu não fizer determinado ritual, meu filho vai ter um negócio. Então a gente começa a criar esses rituais, esses atos compulsivos para amenizar esses pensamentos obsessivos que geram tanto sofrimento. É terrível. O toque é um estado mais grave de ansiedade. Rosemary, nunca consegui meditar, não tenho paciência. Mas, Rosemary, esse é o típico pensamento de quem tem ansiedade. Eu fiz um curso de meditação transcendental e eu fui totalmente descrente, rindo, né? Igual naqueles memes, né? Tipo, um olhinho aberto, assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? E foi maravilhoso. Então, meditar não é ficar parada com a cabeça vazia, igual um monge tibetano, não é isso. Né? Triptofano, é isso, Bruno, triptofano, perfeito, obrigada. É o triptofano, o suplemento que ajuda nos níveis de serotonina e ajuda a ansiedade. A meditação ela é um exercício que a gente precisa fazer. Né? Tem vários aplicativos de meditação, eu usava um que chama Calm, que é em inglês, né? Calm, C-A-L-M, mas tem no YouTube meditações guiadas, eu acho que ajuda bastante. Né? Mesmo que no início seja difícil, eu acho que vale o esforço de tentar várias vezes. Triptofano, vocês me lembraram, que bom, gente, tá todo mundo atento. Verdade, não sei nem mais o que. Então, eu acho que a gente já trouxe aqui várias coisas que podem ajudar bastante a lidar com a ansiedade. Existem vários transtornos de ansiedade. Tem o TOC, que para mim é o mais grave, o mais difícil de tratar. Tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que para mim é o mais difícil de diagnosticar, porque as pessoas não percebem muitas vezes. Tem a síndrome do pânico, que todo mundo já ouviu falar, que teve uma época aí, início, sei lá, dos anos 2000, que entrou muito na moda, de alguma forma, que as pessoas têm ataques de ansiedade, crises de pânico. Tem as fobias, que são também transtornos de ansiedade. Fobia, a diferença é que ela tem um objeto claro e específico. Por exemplo, a pessoa fica ansiosa, ela tem uma crise de ansiedade diante do objeto ou da situação que que causa a fobia, né? Fobia de barata, fobia de sapo, fobia de elevador, fobia de avião, né? São situações, é um medo irracional com objeto específico. Verdade sobre o toque. Cássio. Ah, tá, entendi, Cássio.
Assim, o toque é bem complicadinho. Tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que a pessoa começa a ter crises de ansiedade depois de uma vivência traumática. Enfim, existem vários transtornos. Infelizmente, todo mundo já sabe, né? O Brasil é campeão em casos de ansiedade no mundo, né? É o país que é tido como o primeiro, número 1 em ansiedade. E aí a gente precisa entender quais são os gatilhos da nossa ansiedade. Isso na terapia a gente vai fazer. Aprende, né, a ver. É importante também a gente perceber quais são os estímulos que chegam pra gente e que influenciam o que a gente sente e o que a gente pensa, né? Às vezes a gente é bombardeado de notícias ruins, é bombardeado com coisas ruins e depois aquilo vai gerar um mal-estar na gente. Então a gente precisa filtrar também essas coisas. Se você está numa fase mais ansiosa, por exemplo, né? Eu me conheço, eu tenho ansiedade, blá blá blá, né? Eu já tratei no passado, hoje em dia é super bacana, eu tenho uma excelente gestão da minha ansiedade. Mas quando começou a pandemia, é natural que todo mundo apresentasse algum sintoma de ansiedade. A gente ficou num cenário de incerteza, que é o que gera mais ansiedade em qualquer pessoa que tenha um nível de ansiedade aumentado, né? É lidar com cenários incertos, e a pandemia trouxe isso, gritantemente na vida. Ansiedade de doença, né? As pessoas que, como eu, têm um pouco de ansiedade de doença, essa coisa de achar que vai morrer, que vai pegar alguma coisa. Então, a pandemia trouxe isso muito fortemente. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que ficar assistindo notícias sobre contagem de mortos e vendo aqueles enterros coletivos e vendo pacientes se despedindo por celular lá, dando tchau que ia morrer porque estava entubando. Gente, aquilo estava acabando comigo. Então eu falei, pra que eu tô assistindo isso? Não é você se alienar completamente. Você já sabe que o cenário é catastrófico, você não precisa ver isso diariamente. Então filtrar esse tipo de notícia, por exemplo, naquela época da pandemia, que parece que foi há muito tempo, mas ano passado a gente ainda vivia, mas o ano de 2020 foi o pior nesse aspecto. Uma das medidas, por exemplo, era parar de ver notícias, parar de acompanhar, porque aquilo só estava gerando adoecimento psíquico em quem estava assistindo e que era mais vulnerável a ser influenciado por aquelas coisas. Então, eu acho que é importante que a gente perceba. Eu tenho um paciente adolescente, por exemplo, que é super ansioso e ele fica assistindo umas séries catastróficas e depois ele não dorme. Ele, à noite, ficou achando que fosse morrer igual a personagem lá morreu na série que ele estava assistindo. Então a gente tem que se dar conta também do que eu tô me alimentando emocionalmente, intelectualmente, o que eu tô permitindo que chegue para mim, né? Como que eu posso ter uma boa noite de sono se antes de dormir eu abro meu celular e começo a ver um monte de coisa horrorosa? Então observem isso, tragam mais leveza para a vida, evitem esses estímulos negativos que vão minando a gente sem a gente perceber. Né? Começa aquele monte de notícia ruim, né? Eu tenho vivido muito agora com esse período eleitoral, e eu acredito que muita gente, uma gastura social, por exemplo. Eu tô cansada de gente, eu não tô afim de encontrar pessoas. Isso por quê? Porque a gente vem sendo bombardeado de uma série de opiniões e desavenças e radicalismos e fanatismos, e aquilo vem gerando mal-estar. Então é importante que a gente consiga identificar o que chega pra gente. Isso é muito importante. Então, se a gente pensar em tantas coisas, pequenas mudanças que a gente pode fazer na nossa vida, além de naturalmente escolher o melhor caminho, que é procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, de uma psiquiatra, não interessa, mas algum profissional de saúde mental é o melhor caminho. Se isso não for possível por seja qual motivo, você já pode buscar mudanças na sua rotina, fazendo lá o tripé da vida saudável, de uma noite de sono regular, de uma alimentação saudável, de atividade física, pode incluir a meditação, pode incluir essa questão que eu falei do que filtrar os estímulos que chegam para você, do que você tem se alimentado emocionalmente, você tem se alimentado de quê? Né? Quais são as coisas que tem se alimentado? Você tem investido nas suas relações, nas suas conexões sociais?
Isso também é muito bom para a nossa saúde mental. A gente estar com pessoas, compartilhar as nossas emoções, compartilhar momentos de leveza, de alegria, né? Estar com pessoas é muito bom. A tendência de quando a gente está muito ansioso é buscar um certo isolamento, só que isso agrava o quadro. Então não façam isso, não se isolem, né? Tanto na depressão quanto na ansiedade, a tendência muitas vezes é da gente se isolar, não quer falar do que está sentindo porque acha que não vai ser compreendido. Se eu falar isso, a pessoa vai saber, né? Não vai me acolher. Então, não eleja algumas pessoas para compartilhar aquilo que você pensa, que pode parecer absurdo, mas eleja pessoas da sua confiança para você compartilhar aquele momento de angústia. Uma dor dividida, ela sempre fica menor, mas tem que ser com as pessoas certas, obviamente. Então, ótimos conselhos. Que bom, Rosemary, que vocês gostaram. Eu acho que a gente já se encaminha aqui para o fim, que já são 8:55. Então, peguem essa quantidade de informações. Eu acho que eu trago muitas informações de qualidade para vocês. O que eu trago para vocês aqui não é dica de blogueiragem, não. Eu sempre falo para vocês, isso é conteúdo de qualidade. Isso pode ser... a minha tentativa é que vocês abram a mente de vocês e entendam essas coisas para a gente poder viver uma vida melhor, poder se perceber mais, perceber se aqueles sintomas que a gente tem é aquilo mesmo, se é um estado de adoecimento, como lidar com isso, quais são os caminhos que a gente pode percorrer. Isso é fundamental. Não se coloquem em segundo plano, né? Avaliem, pensem, priorizem a saúde mental de vocês, porque isso não tem preço, a gente só dá valor depois que perde. Então é importante que a gente cuide e previna o agravamento de qualquer problema. Bia, criar rotina para não abrir espaço ao pensamento negativo ósseo é muito importante. Peguei essa dica que você me deu e isso aumenta a ansiedade. É isso aí. Excelente, Bia. Faça isso, com certeza vai te ajudar. Amei a live, obrigada. Que bom, Vera. Gente, então é isso. Como sempre, eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Então, de vez em quando ouçam, eu faço isso, né? Quando tem algumas lives que me interessam, de assuntos variados, de filosofia, do que for, eu escuto mais de uma vez, porque cada vez que a gente ouve, dependendo de como a gente tá, a gente capta aquilo de uma forma diferente, né? Então, por mais que a gente fale repetidas vezes, eu sempre falo para vocês que nunca é a mesma coisa, a interação faz a live sempre ser diferente, cada live traz um tipo de informação diferente e a gente também absorve de maneira diferente, dependendo de como a gente está naquele momento. Então, fica lá salva para vocês poderem recorrer sempre que for necessário. Fernanda, live incrível. Que bom, Fernanda. Que bom que vocês gostaram. Delminha, obrigada. Você tem me ajudado muito. Que bom, Delminha. Gente, um beijo pra vocês então. Espero que tenha sido útil. Vai ficar lá salvo. E a gente vai se falando aí ao longo da semana. Semana que vem, quarta-feira, é feriado. Então, não teremos live. Estamos cheios de feriados às quartas. Então, não vamos ter live, tá? Mas a gente vai se falando. Me acompanhe nos stories. Estou sempre abrindo caixinhas. E a gente vai sempre mantendo contato. Muito obrigado por hoje, amei. De nada, Rosemary, que bom que você gostou. Um beijo para vocês, uma boa noite e a gente vai se falando. Beijo!